todos, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, e eu espero muito poder contribuir com esse projeto que é tão interessante. Então, meu nome é Fernanda Moraes, eu sou advogada, eu sou sócia e fundadora do FM Consultoria Jurídica Internacional, que é um escritório aqui em Portugal com expertise em direito de imigração e direito internacional de família. Bom, o nosso escritório, ele tem como objetivo auxiliar famílias brasileiras no processo de imigração, tanto aquelas famílias que já se encontram em território nacional, ou seja, que já estão aqui em Portugal, como aquelas famílias que querem vir, que desejam, ou seja, que têm aquele sonho de morar fora. A gente também faz esse trabalho auxiliando toda essa família para dar a eficácia e a segurança de uma migração de forma consciente. Nosso trabalho também é com as famílias, auxiliando essas famílias na tão sonhada nacionalidade portuguesa, que é um documento, um passaporte que abrange e abre um leque de possibilidades para essas pessoas, né, poderem morar em outros países, conseguirem empregos melhores, enfim. O tema que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje é muito baseado na minha experiência profissional e o que eu vejo auxiliando essas famílias, o que essas famílias têm de maior dificuldade e o que eu posso dizer, quais são os impedimentos que elas têm de ter um planejamento e uma imigração de forma bem-sucedida. Eu não gosto muito de utilizar a palavra bem-sucedida, porque, na verdade, seria uma imigração consciente. E o que seria isso, uma imigração consciente? É uma migração onde a pessoa, o indivíduo, quando ele tem aquele desejo, aquele sonho de morar fora, ele organiza, ele tira aquele sonho do papel e coloca aquilo em objetivos e metas específicas. Então, pensado nisso, o tema proposto é o planejamento imigratório. Não o planejamento em si, mas a importância, refletir sobre a importância desse processo numa jornada imigratória. Pode passar, Judy, por favor. Então, hoje nós vamos explorar, como eu falei, a importância do planejamento imigratório e como é que ele pode ser tão eficaz na transição de um indivíduo, né, na jornada imigratória desse indivíduo, quando ele chega no país que ele decide, imigrar. Afinal de contas, o que seria o planejamento imigratório? O que quer dizer planejamento imigratório? Planejamento imigratório nada mais é do que processo onde você, através desse processo, você vai organizar, vai estruturar todo o caminho que você precisa percorrer, né, até chegar no país de origem. Então, é uma fase prévia, onde você começa a colocar, tirar aquele sonho do papel e colocar e estruturar tudo o que você precisa fazer para chegar naquele determinado país. E um dos aspectos que você precisa verificar nessa parte do planejamento imigratório é justamente a escolha do país. Então, a escolha do país, que é feito bem lá no início, faz parte do planejamento imigratório. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas acham que o planejamento imigratório ele só consiste nisso, em escolher o país. E as consequências lá na frente, elas podem ser prejudiciais, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer o planejamento financeiro adequado, um planejamento emocional, que é muito importante, de verificar documentações que são importantes, de verificar que cada país tem a sua própria legislação. Bom, então, como eu disse, o planejamento imigratório nada mais é do que um processo onde vai reunir, né, toda a organização para a escolha, para a mudança para aquele determinado país, onde vai abranger os aspectos legais, financeiros, sociais, pessoais e emocionais. Muita gente esquece de colocar isso no papel, né, de fazer uma autoavaliação, uma reflexão
sobre essa questão emocional, mas eu digo que o planejamento emocional, ele é de suma importância na jornada do imigrante. Você precisa saber o porquê das coisas, né? O porquê eu quero escolher aquele país, por que que eu decidi, por que que eu quero imigrar. Muitas vezes a gente toma determinadas atitudes de forma precipitada e de forma irracional. E quando a gente para pensar nesse porquê, a gente coloca a gente chama a racionalidade ali para aquela situação. E isso é muito importante na hora que a gente vai fazer o nosso planejamento imigratório. Então, eu já entrei aí muito na questão, né, do que é o planejamento imigratório em si. Também chamei aí a atenção para o fato da importância desse planejamento imigratório. Só que quando a gente fala por que que o planejamento imigratório ele é tão importante? Justamente por conta que quando você vai fazer uma análise, quando você chega num país de origem, vários fatores podem acontecer. A gente viveu no ano de 2020 uma pandemia onde ninguém esperava e ninguém acreditaria que nós íamos ficar 1 a 2 anos em lockdown, e isso aconteceu. Muita gente duvidou, eu inclusive fui uma dessas pessoas. Inclusive, a minha imigração ocorreu exatamente nesse ano. E o que me salvou foi justamente o planejamento imigratório. E quando eu digo me salvou, claro que teve dificuldades, teve sim, mas por que que o planejamento imigratório é tão importante? Porque ele ajuda a minimizar os riscos, sabe? Então, ele não vai maximizar, não maximiza tanto as dificuldades, porque todo imigrante, toda jornada imigratória, ela vai ter os seus percalços, né? Eu digo assim, que o planejamento imigratório é um caminho. Vamos pensar num veículo, você é o veículo e o planejamento imigratório é a estrada. Então você tem que ir conduzindo o carro até chegar, né, naquela linha lá de chegada. Mas para que isso aconteça, você tem que passar etapa por etapa. Pode passar, Jordi, por favor. A prevenção de problemas legais. É, a prevenção de problemas legais é justamente uma consequência da falta do planejamento imigratório. E eu quero trazer para vocês uma reflexão, porque, na verdade, o tema proposto, ele é além da questão do que é um planejamento migratório. A minha ideia aqui é discutir, é trazer reflexões da importância disso mesmo para um imigrante. Então, a gente tem a prevenção e os problemas legais como uma consequência da inexistência do planejamento migratório. Mas o que que seria isso? Vamos pensar em situações hipotéticas. Recentemente, no ano de 2022, 2020, 2022, Portugal, depois da pandemia, crises humanitárias, guerra na Ucrânia, diversos aspectos, na verdade, a nível global, né? O processo migratório, a onda de imigração cresceu muito. E Portugal, por ser um país que, para nós brasileiros, né, é mais fácil de migrar no sentido de documentação, das barreiras linguísticas, apesar do sotaque ser diferente, mas o português é a língua, né, tradicional, é, as pessoas começaram a vir para Portugal de forma desenfreada e de forma desinformada. Por que que eu estou dizendo isso? Com o advento da tecnologia, das redes sociais, a gente vê que tem muita informação, mas a gente tem que aprender a filtrar as informações que estão na internet. E da mesma forma que houve muita informação, essas informações elas não eram fidedignas, elas não eram informações que de fato ajudaria as pessoas, que poderia ser uma ferramenta para essas pessoas para que elas pudessem utilizar para fazer uma imigração. Então, o que foi que aconteceu? Milhares e milhares de brasileiros passaram a vir para Portugal com visto de turismo. E esse visto de turismo, assim como em outros países, autoriza nós, cidadãos brasileiros, a ficar em Portugal por um prazo de 3 meses, ou seja, 90 dias.
Passado esse prazo, a gente tem a obrigação de retornar para o nosso país, porque senão nós vamos nos colocar em uma situação de irregularidade. Entretanto, existia um documento em Portugal que se chamava manifestação de interesse. Mas o que é esse documento? É um documento em que o governo disponibilizava para as pessoas que estavam aqui em Portugal com o visto de turismo e conseguia, por exemplo, um contrato de trabalho ou abria uma atividade. Quando a gente fala abrir atividade, nada mais é do que o MEI no Brasil. Essas pessoas começavam a trabalhar por conta própria. Então, essas pessoas, elas diziam ao governo, olha, Portugal, eu tenho interesse em morar em Portugal. E elas aplicavam essa autorização de residência, que é um modelo, um título de residência excepcional. E por conta disso, começou a ser um número grande de pessoas a solicitar esse tipo de documento. E o governo não deu conta, saturou e não conseguia dar as respostas no tempo prazo para essas pessoas. E o que aconteceu? Tiveram muitos brasileiros que passaram de 2 a 2 anos e meio em Portugal sem documentação. Porque essa documentação, como eu disse, é um documento excepcional e é um documento e a pessoa fica em um processo de regularização. Ela não vem para cá já regularizada como se ela tivesse vindo com visto. Pronto. E o que estava acontecendo? O governo não aguentou, não conseguiu dar resposta, as pessoas continuaram desinformando na internet, dizendo: venham para Portugal, você consegue se regularizar aqui, né? Utilizando a internet como um meio de fazer o planejamento imigratório de forma equivocada, não filtrando as informações. E por conta disso, o governo não aguentou dar respostas e simplesmente essas pessoas ficavam aqui por 1, 2 anos em situação irregular e muitas vezes privadas dos seus direitos. Não conseguiam muitas vezes o acesso completo à saúde, não conseguiam melhores oportunidades de emprego, não conseguiam trocar a carta de habilitação e entre outros problemas que essas pessoas enfrentavam por conta dessa escolha. Escolha muitas vezes errada e escolha oriunda da ausência do não planejar, ou seja, as pessoas não faziam um planejamento migratório. É por isso que eu sempre digo que planejar não é algo simples. A gente, quando muda, tem essa decisão de mudar para um país novo, a gente não pode simplesmente pensar que estamos mudando de bairro. Nós estamos tomando uma decisão muito importante. E como toda decisão importante, essa decisão ela precisa sim ser planejada e precisa ser muito bem planejada. E além disso, e sobretudo, a gente precisa nos conhecer. A gente precisa saber o que é importante para a gente. Não adianta, às vezes, a gente tomar certas decisões, fazer certos tipos de planejamento, porque a internet está dizendo que aquilo ali é o melhor para a gente. O melhor para a gente é a gente que tem que saber. Então, é tão importante, dentro do planejamento imigratório, a gente ter o planejamento emocional. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa se perguntar, a gente precisa ser sincero, olhar para a gente e pensar: o que é importante para mim? Por que Portugal, por exemplo? Por que eu quero mudar para esse país? Por que eu quero imigrar? Qual é o meu propósito? E isso faz parte do planejamento imigratório. Porque ao longo dos anos, ao longo de atendendo famílias, convivendo com pessoas que imigraram, eu vi sofrimento em muitas pessoas por conta disso. Por conta que chegou em um país, simplesmente de forma aventureira, imigraram, mudaram de país, venderam tudo e chegou aqui e não se adaptou. E faz parte da integração da pessoa, o sentimento de pertencimento faz parte esse porquê, né? Você se sentir pertencente àquela cultura. Então, se você não combina com aquilo, quando eu digo não combina, por exemplo, se você escolhe um país que é muito frio e você não gosta de frio, por que você está escolhendo aquele país? Entende? Então, esses são alguns aspectos
da inexistência do planejamento imigratório, e essas observações, é, essa parte do planejamento, ela é tão importante porque é justamente isso que ela vai fazer. Ela vai minimizar os riscos, ela vai prevenir certos tipos de situações. E eu estou falando aqui em situações meramente pessoais, meramente emocionais, meramente de perspectivas, sem falar da questão documentais, de problemas realmente legais. Existem pessoas, como eu disse, que vieram com esse tipo de pensamento, sem nenhum tipo de planejamento imigratório, vieram para Portugal, se colocaram em situação de vulnerabilidade, passaram 2 anos em um país sem documentação, certo? À mercê de um país, à mercê de um empregador, tendo que aceitar qualquer coisa. Então, a gente não pode se colocar em situações de vulnerabilidade. A gente não pode deixar de fazer o planejamento imigratório, não só porque, às vezes, o nosso porquê não está definido, ou porque a gente não gostou do país, não, porque simplesmente a gente não pode vir para um país, mudar para um país novo, sem a documentação adequada. Porque a partir do momento que a gente toma essa decisão, a gente fica assim, à mercê daquele país, das regras daquele país, de empregadores muitas vezes que abusam, né, dos seus direitos e em situações precárias mesmo. Pode passar, Jodi, por favor. Pronto. A integração social e cultural também é outro aspecto de suma importância e que agrega valor quando você faz um planejamento imigratório, né? Então, tá aí também outro aspecto da importância do planejamento imigratório. Quando eu disse que você tem que saber o porquê, por que que eu vou imigrar, você precisa fazer 3 perguntas. O porquê eu quero imigrar, quais são os meus desejos e quais são as minhas expectativas, né? Porque muitas vezes a gente não faz a pesquisa, não tenta, não conhece aquele país, não sabe da cultura daquele país, simplesmente a gente decide que quer imigrar e não conhece nada, então não se identifica com a cultura, não consegue se integrar. E, de acordo com pesquisas feitas pela Organização de Migrações daqui de Portugal, uma das principais dificuldades dos migrantes na integração na comunidade portuguesa é justamente ao sentimento de não pertencimento. E não tem sentimento pior para uma pessoa que deixa o seu país, que decide morar, que muda toda a sua vida, que tem essa coragem, mas chega naquele determinado lugar e não se enquadra, não se sente feliz, não se sente bem, né? É, uma coisa que eu escuto muito e que quando eu faço as consultas com as pessoas que querem aplicar o visto de procura de trabalho, elas costumam me dizer o seguinte, porque eu faço essa pergunta nas minhas consultas de planejamento imigratório: por que Portugal? E as pessoas sempre dizem qualidade de vida. Mas vamos lá, a gente precisa saber o que é qualidade de vida, porque qualidade de vida para mim pode ser diferente de qualidade de vida para você. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, né? Quais são as fontes, quais são as informações que a gente busca na internet. E também é muito importante que a gente faça esse olhar para dentro, procure nos conhecer para saber, olha, é importante para mim isso, eu quero mudar para esse país porque eu quero ter qualidade de vida. Mas qualidade de vida para mim significa estar com a minha família. Sua família vai estar nesse novo país. O que é o conceito de família para você? Então, não adianta a pessoa não querer mudar, querer iniciar uma nova jornada, uma nova vida, sem fazer, sem ter esse olhar, né? Porque quando chegar no país, quando começar a viver, ter essas novas vivências, ela não vai conseguir se integrar, ela não vai conseguir se adaptar, ela vai se sentir sempre de fora, aquele sentimento de pertencimento, que é um sentimento tão importante, tão inerente a nós como seres humanos, ele vai desaparecer. Pode passar, Judy, por favor.
Segurança financeira. Esse é outro aspecto que também faz parte do planejamento imigratório e que é muito interessante, porque as pessoas estão sempre perguntando quanto eu preciso levar para Portugal, o quanto eu preciso levar para a França. Esse dado, ele é muito relativo, porque isso também é algo que a pessoa, quando for fazer o planejamento migratório, ela tem que parar e refletir quanto é o suficiente para mim. Porque senão, quando você muda para esse país novo, qualquer desafio ou qualquer adaptação que essa pessoa tenha que fazer no dia a dia vai se tornar um problema, vai se tornar, ao invés de se tornar um desafio desse tamanho, vai se tornar um desafio enorme, porque ela não vai conseguir administrar aquela nova realidade dela. Então, a segurança financeira ela é muito importante para você saber que quando você imigra, você precisa ter essa, digamos, uma reserva de emergência. Porque pode acontecer de você não se integrar, de você não se sentir pertencente e você querer voltar para o Brasil. E nós vimos, existe até uma associação aqui em Portugal, que o nome é muito interessante, muito bonita, por sinal, que se chama Árvore. E essa associação nada mais é do que uma ajuda para todo imigrante que deseja retornar para o Brasil e não tem condições financeiras. E pasme, isso é realidade. É a realidade de muitos, muitos imigrantes. As pessoas se colocam, sim, em situações como essa. Vêm para um novo país e migram sem essa segurança financeira. E isso, nem preciso dizer que você está em um país que não é seu, é um país novo, muitas vezes sozinho, e sem dinheiro, sem reserva, isso mexe muito psicologicamente, emocionalmente, né? Isso com a saúde mental de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. Então, a segurança financeira, ela é importante por duas razões. Primeiro, por qualquer situação superveniente que alguém possa passar. Como eu disse, quando eu imigrei, não só quando eu imigrei, mas quando milhares de pessoas imigraram nos anos de 2020, por exemplo, que não sabiam que ia existir pandemia, como é que essas pessoas ficaram? Como foi que essas pessoas conseguiram passar 2, 3, 4, 5, 8, um ano sem reserva de emergência, sem segurança financeira? Porque essas pessoas estavam presas nos países, não podiam sair, as fronteiras estavam fechadas. Então, como é que essas pessoas iam fazer? Então, é outro aspecto, né? Não pode deixar de forma alguma de ter essa segurança financeira, de ter uma reserva, de emergência. E não só isso, você precisa ser sincero com você, sincero com a sua família e verificar qual é a nossa realidade financeira. A gente tem quanto? A gente precisa de quanto, né? Vamos, vamos começar a poupar, vamos começar a separar esse dinheiro, porque é o dinheiro que faz parte da nossa imigração. Então, é outro aspecto que não pode ser negligenciado e é de suma importância um planejamento imigratório consciente. Pode passar, Jordi, por favor. Vamos lá. Então, eu abordei diversos aspectos, né, a respeito da importância do planejamento migratório. E agora eu queria falar sobre os passos do planejamento imigratório. Se você, por exemplo, quer fazer um planejamento migratório, o que você precisa fazer, né? Você precisa pegar uma caneta, pegar um papel e começar a escrever tudo que é importante para você. Essa é a primeira função que você deve fazer. Tudo o que é importante. O porquê eu quero imigrar. Então, o planejamento emocional é a primeira coisa que qualquer indivíduo que deseja migrar precisa fazer. Quando você pensa
Quando você tem o sonho de morar no exterior, morar fora, e você quer colocar aquilo em prática, em ação, você precisa de papel, caneta e colocar o planejamento emocional em primeiro lugar, certo? Eu sou capaz de morar naquele país, eu quero, é importante para mim ter o que que é qualidade de vida para mim. O que é importante para mim? Eu consigo ficar longe da minha família ou não? Nós vimos que em Portugal milhares de pessoas, milhares de chefes, né, milhares de homens vieram na época da pandemia, inclusive, sem a sua família e ficaram um ano e meio sem a família, sem ver a família. Você conseguiria? Você é capaz disso? Isso para você é um planejamento, é uma jornada imigratória consciente. Então, você precisa ter autorresponsabilidade e precisa ter autoconhecimento e colocar tudo isso na ponta do lápis, né? E escrever o primeiro passo, o planejamento emocional. Feito isso, você precisa verificar também, fazer o planejamento financeiro, quanto é que eu tenho de dinheiro, quanto eu preciso, qual é o valor que eu vou gastar anualmente, verificar alojamentos, onde eu vou morar, esse lugar é compatível com o que eu disponho, então o planejamento financeiro também é muito importante. Como eu disse, também já olhar de forma antecipada lugares para alugar, lugares perto de escola, existe uma resposta social, mais precisamente aqui em Portugal, que se chama Carta Social. Através dessa resposta, você consegue verificar todas as respostas que o governo propõe aos cidadãos. Por exemplo, você consegue, se você tem uma criança, se você tem um filho, você consegue verificar se aquela escola, se aquela creche, se aquele infantário fica perto da sua casa. Porque se você quer qualidade de vida, talvez você queira encurtar o caminho, talvez você queira chegar mais perto, mais próximo de casa. Então, tem que pensar em tudo isso. A questão documental, qual é o visto, como é que eu vou, qual é o visto mais adequado para mim? É o visto de procura de trabalho? É o visto D7? É o reagrupamento familiar? Qual é a forma, como eu vou imigrar? Como eu vou aplicar esse visto? Eu preciso de uma assessoria ou não? Eu aplico sozinho? Então, tudo isso você precisa também verificar e precisa colocar na ponta do lápis. A minha família, eu consigo esse visto também para minha família? É outro aspecto importante que precisa ser analisado. Pode passar, Jodi, por favor. Recursos e ferramentas. Como eu havia dito, infelizmente, a internet, as redes sociais, ela pode ser muito prejudicial se a gente não souber utilizar as redes sociais de forma adequada. E o que eu vi ao longo dos últimos anos é uma distorção de informação. E por isso eu acho muito importante, pautado até em questões de direitos humanos, né, na dignidade da pessoa humana, as pessoas buscarem informações fidedignas e corretas em sites oficiais. Eu sempre recomendo isso. Existem os sites das embaixadas, os sites do consulado, os sites governamentais, ONGs, locais onde você, de fato, pode ter a segurança de que aquilo que você está consumindo, de que aquilo que você está lendo, do que aquilo que você está buscando é correto, é uma informação correta. Por quê? Como eu havia dito no início da apresentação, o governo de Portugal, por conta da desinformação, né, da quantidade de pessoas, principalmente da comunidade brasileira, que indocumentadas, no ano passado foi contabilizado quase 150 ou 170 mil pessoas sem documentação em Portugal, justamente por conta dessa desinformação. Então, o que que o governo teve que fazer? Ele teve que mudar a estratégia desse tipo de documento, que é um documento chamado manifestação de interesse,
como eu já havia dito, e esse documento, ele passou a mudar o procedimento como era feito, justamente porque existiam muitas pessoas aqui em Portugal em situações de vulnerabilidade, onde essas pessoas não podem voltar para o Brasil, porque a partir do momento que ela submete uma manifestação de interesse, que é um documento dizendo, olha, governo, eu tenho intenção de ficar aqui, eu tenho um contrato de trabalho, está aqui a minha documentação. Porém, essa pessoa, quando submete essa documentação, ela submete via plataforma, através de um sistema, né, que é o sistema da AIMA, que é a Agência de Integração, Migração e Asilo, que é o Serviço de Estrangeiros daqui de Portugal. E, através dessa documentação, o governo vai verificar se o seu pedido ele é plausível, se ele aceita aquele seu pedido ou não. Mas essa verificação demorou 1 ano, 2 anos ou 2 anos e meio para muitas pessoas. E existem muitas pessoas ainda que esperam por essa documentação. E por isso que o governo teve que mudar a forma, a estrutura, para poder tentar acelerar e tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade. E por que que aconteceu isso, gente? Justamente por conta de desinformação, né? Tem muita gente informando, mas tem muita gente informando coisas que não correspondem com a realidade. E, imigrar, né? Quando você decide morar em outro país, é uma decisão muito séria. E é uma decisão onde você precisa tomar todos os cuidados possíveis. E é por isso que o planejamento imigratório, ele é tão, tão, tão importante. Porque quando você faz isso, quando você toma esses certos tipos de cuidado, você vai minimizar certos tipos de situação. Por exemplo, eu aposto que uma pessoa que fez um planejamento imigratório, que veio para Portugal, por mais que tenha vindo sem a documentação, por exemplo, veio e se regularizou através desse documento, da manifestação de interesse. Ela veio preparada, que ela tinha que ficar aqui até essa documentação sair. E o que que acontece? Muita gente não aguenta, porque fica 1 ano, 2 anos sem ver a família. Como é que você vai fazer sem ver sua família? Então, você não fez parte do planejamento, que é o planejamento emocional. Você tomou essa atitude de vir para o país sem documentação, você também tem que arcar com as consequências. Pode passar, Judith. Casos de sucesso. É, então, eu quero compartilhar com vocês é, alguns casos que eu vejo, assim, que eu costumo atender. E o que eu percebo eu percebo uma sintonia muito grande nos casos de sucesso quando eu vejo que a maioria das pessoas que sentem que, quando eu pergunto, e você está gostando de Portugal, por exemplo? E a pessoa fala, sim, eu gosto de estar aqui. E eu percebo que existe algo similar em todos esses casos, que faz parte do planejamento imigratório, que é a questão do planejamento emocional. Essas pessoas, na maioria das vezes, quando elas vêm para cá, elas têm sim dificuldade, porque não existe um imigrante que não passou por nenhuma situação de dificuldade, né, situações indesejadas. Acontece, é normal, é uma mudança de vida. Só que quando a pessoa ela se prepara para isso, emocionalmente falando, ela consegue passar por essas barreiras de forma mais tranquila, de forma mais é, consciente, né? Da escolha daquilo que ela quis. Então, quando eu paro para fazer as consultas e analiso a maior parte depois, né, das pessoas que já estão aqui, que já se integraram, que já se sentem, que já têm aquele sentimento de pertencimento, essas pessoas, elas fizeram um planejamento migratório e elas não pularam de forma alguma o planejamento emocional. E, sem sombra de dúvidas, é a parte mais importante do planejamento imigratório.
é o planejamento emocional. Eu digo que é o pré, né? É a pré-imigração, porque a gente pode entender a imigração como três partes: a pré-imigração, que seria o planejamento imigratório, a imigração propriamente dita, que é quando você já está com as malas feitas, com a documentação tudo pronta, já tirou o passaporte, já tirou o PB4, que é o sistema de saúde público aqui em Portugal, por exemplo, já verificou toda a documentação, já apostilou seus documentos, que é a forma de legalização de documento estrangeiro em Portugal. Depois que você fez tudo isso, que você fechou a mala, comprou a passagem e está dentro do avião, passa pela imigração de forma tranquila, é a segunda parte. E, por fim, depois que você já tem um tempo, que você já começou a se adaptar, isso demanda, né, um tempo, é a parte da integração, seria a terceira parte, que é quando você começa a se integrar socialmente e culturalmente. Então, quando eu vejo que essas pessoas conseguiram passar por todas essas etapas, e eu vejo que o que elas têm em comum é que quando elas pensaram, sonharam em imigrar, vou morar fora, quero morar no exterior, e pensaram, qual é o país? Porque eu quero, elas perguntaram e elas olharam para elas e elas refletiram por quê, né? Por que eu quero emigrar? E quando a gente tem esse porquê muito certo, a gente consegue passar por toda e qualquer dificuldade. Pode passar? Então, para concluir, é, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar é que o planejamento imigratório, ele nada mais é do que um passo a passo, um checklist. Mas mais importante do que fazer o planejamento imigratório é ter a consciência do planejamento imigratório, né? A consciência das escolhas, ter autorresponsabilidade, em tudo e para tudo. Isso serve para todas as pessoas que desejam imigrar, que têm aquele sonho. A gente sabe que um sonho para ser vivido, ele precisa ser colocado em metas, eles precisam se tornar objetivos. Não basta apenas sonhar e querer fazer as coisas de forma desenfreadas, porque isso vai sim gerar consequências e muitas vezes geram consequências sérias e muito graves, que pode acarretar em prejuízos não só de ordem moral, material, emocional, mas muitas vezes as pessoas podem se frustrar tamanha que podem ter problemas com a família, causar conflitos entre a família, né? Muitas vezes existem famílias que migram junto e chega aqui, não conseguem permanecer junto por conta da bagunça e da inexistência do planejamento migratório, e aquela família, ela é quebrada, né? Ela deixa de existir. E aí cada um procura o seu caminho. Então é isso, gente. O meu contributo aqui hoje, como eu disse, para além de ressaltar o que seria o planejamento migratório, falar que da importância de se fazer esse planejamento migratório, de ter essa autorresponsabilidade, de ter essa consciência, para que você tenha uma jornada migratória cada vez mais consciente, segura, eficaz e, acima de tudo, feliz. Porque o que importa mesmo para a gente, como ser humano, é se sentir bem, se sentir feliz. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.